Saudação a toda igreja, a igreja somos nós, as pessoas que buscam nosso Senhor Jesus Cristo e é batizado, né? Pedimos a Deus que venha muito se batizar em Cristo e seja realmente fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu estava querendo falar aqui sobre fanatismo e vício, que são dois tipos de pecado que muda-se em nome, mas são pecados que vêm muito além de botar muita gente a perder o direito da salvação. Meus irmãos, o vício e fanatismo são duas situações para entender melhor o que significa fanatismo e vício, e feitiçaria e budismo, que vem muito, crescendo muito sobre também o budismo. Nós sabemos que nada mais que não suportar as diferenças. Portanto, tudo em exagero é pecado. E a palavra de Deus orienta a respeito disso. Em 1 Coríntios 6, versículo 12, nós vamos ler essa passagem, né? Está aqui na Bíblia, para que a nós damos continuidade sobre o que nós estamos falando, sobre vício e fanatismo. Meus irmãos, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso foi a resposta que Paulo deu. Não podemos ser vencidos, meus irmãos, pelo mal. Muitas vezes, por nós não ler a Bíblia e por falta de conhecimento, muitos deixam o fanatismo tomar conta. E, sem dúvida, isso acaba prejudicando não só nós mesmos, mas como a igreja de Deus, mas também o crescimento da glória, da graça de nosso Deus. Meus irmãos, sempre quando a gente vai falar a respeito do dia de hoje, o que está acontecendo, devemos buscar pela palavra da Bíblia. São as palavras que, todas as palavras que tem na Bíblia, são as palavras muito importantes de a gente ler. Marcos, ele escreveu uma palavra no versículo 16, versículo 15, que, Jesus Cristo disse para todos nós: ides por todo o mundo e pregais o evangelho a toda a criatura. Então, nosso Senhor Jesus Cristo mandou que nós fôssemos todo, e pregasse o evangelho. Mas atualmente está tudo diferente. As pessoas que deviam fazer isso acontecer se envolvem no meio de política. Como os romanos, no antepassado, os romanos, ele envolvia no meio de política. Para que ele envolvia no meio de política? Pelos seus próprios interesses. E hoje não tem diferença, meus irmãos. Os homens que dizem que é cristão estão fazendo ao contrário, tanto dos meios de... estão no meio de política. Estão fazendo ao contrário. E quando eles não estão bem envolvidos dentro da política, ele entra como uma pessoa que vota no político e faz política por político. Não. Este tipo de cristão não pode ser. De maneira nenhuma. Que quando você convive no meio de política, falando em política,
Você é um cidadão que, queira ou não queira, você vai defender alguém. Imagina você defender um político corrupto. Jesus Cristo, ele não envolvia com esses povos, foi tanto que ele tinha os seus 12 apóstolos para ele andar dia a dia. Mas não se envolvia com esse povo político, de maneira nenhuma. Veja bem o que Deus, fala sobre as pessoas. O Senhor diz: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que você rejeita o conhecimento, eu também o rejeitarei. Qual é o conhecimento? Você está pensando que eu estou falando conhecimento das coisas do mundo? Não. Conhecimento de Deus. Esse é o conhecimento que Deus está falando. Você ter conhecimento sobre Deus. Amor, fé e obediência. Portanto, busque sempre ensinar a palavra de Deus com amor, seguindo o mesmo exemplo de Jesus Cristo, meus irmãos. Com firmeza na palavra. Muito tempo passado, o fanatismo era conhecido por pessoas cristãs, mas o tempo foi passando e os cristãos foi reconhecido como adorador de Deus. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Muito bom isso aí, nós ser reconhecidos assim. Mas, meus irmãos, os verdadeiros fanáticos passou para o povo do mundo. Primeiro exemplo, fanatismo de time de futebol. Tem muita gente que é fanático. Tem pessoas que, mesmo que ele não é cristão, e ele trouxe para um time, ele não é fanático, tanto faz o time ganhar, vamos perder. Mas tem pessoas que perdem amigo, perdem esposa, brigam com o pai, brigam com o filho, por causa do fanatismo de time de futebol. Assim, meus irmãos, é o mesmo fanatismo por político. Tem político, pessoa que vota por um político, que ele sendo cristão, ainda ele briga por aquela pessoa. Sabendo que aquela pessoa não é 100% honesto, ele briga por aquela pessoa. Isso é fanatismo. E o fanatismo, ele fala: não, não sou não. Não sou fanático, não. Com a defesa que ele faz, não é fanático? Sim, é fanático. Mas, irmão Rubens, e nós não é para votar? Sim, nós temos o direito de votar. Procurar uma pessoa que nós nem conhecemos, a ver que não seja desonesto, não conhecemos ele como um desonesto, e vota nele. Vamos lá e vota. Ou vote em qualquer político que você queira votar, você vota e vem embora. Isso é que é a realidade. Cristão não pode se envolver com esse tipo de coisa. Cristão que trouxe para o time não é cristão. Cristão que corre atrás de qualquer político, ele não está fazendo o trabalho de nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. De maneira nenhuma. Meus irmãos, vamos ler aqui em Isaías 1, versículo 23. E ele fala um pouco daqueles políticos do passado, que só muda de nome. Que era príncipe, era reis, Aquele tempo. Vamos ler para nós ver? Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama as peitas e anda atrás de presentes. Não fazem justiça aos órfãos e não chegam perante elas as causas das viúvas. Hoje é a mesma coisa, meus irmãos. Os políticos não correm atrás de resolver os problemas do povo, de maneira nenhuma. Só dos seus interesses. Trazendo para o dicionário o que significa peita e o que significa presente. Vamos ver? No dicionário, peita, antigo tributo, pago pelo que não era nobre. E presente, oferecido como suborno. Olha,
Pode entrar no dicionário e verificar. A palavra de Isaías 1, versículo 23, o que significa peita e presente, significa suborno, meu irmão. Entendeu, meus irmãos? Como é que é? Quando eu falo que nós não devemos ser, né, esse tipo de pessoa. Meus irmãos, dando continuidade sobre fanatismo, as pessoas também perguntam: em que parte do mundo predomina budismo? Atualmente existem cerca de 500 milhões de seguidores do mundo inteiro. Dando continuidade, meu irmão, só no Brasil nós temos uma média de 245 mil budistas. E o budismo também é uma religião filosófica orientais e guiada pelo ensinamento de Budas. E acredita que o caminho para a libertação está na consciência que pode se alcançar por praticar a crença como a meditação. Meus irmãos, esses povos, ele medita muitas vezes mais do que uma pessoa que é cristão faz uma oração, acreditando nessa mentira desse budismo, esse fanatismo doentio. Isso está chegando até no nosso país, que se chama Brasil. Meus irmãos, uma das maiores religiões de fanático, junto temos feitiçaria, uma obra que tem bruxaria, que a Idade Média, a feitiçaria era considerada crime. Era considerada crime nessa época. Vamos ler 1 Samuel 15, versículo 23? Pois a rebeldia é como um pecado da feitiçaria. A arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Isso foi na época de Saul, meus irmãos. Meus irmãos, ou seja, o fanatismo deixa as pessoas cegas, sem nenhuma condição da pessoa raciocinar, fazer uso da própria razão ao fato que está discutindo. Eu nunca vi duas pessoas falando de político, tendo um político contra, um político a favor, e ele chegar e dizer: esse político meu não vale nada, ele não presta, ele só... O político pode ser o pior ladrão, ele ainda fala assim, ele rouba, mas faz. Isso é uma vergonha para que um cristão fala uma palavra dessa aí. Nós, verdadeiro cristão, deve ser guiado por nosso Deus. Ou seja, o fanatismo deixa as pessoas muito cheias de angústia no seu coração. Você entendeu, meus irmãos? E tudo isso leva nós a um pecado. E pecado tanto da carne como da alma, mortal. Meus irmãos, tem uma palavra muito importante para as pessoas que convivem nessa maneira. E nós vamos falar também sobre o vício, que faz parte de fanatismo e vício. Foi o que nós comentamos que ia falar. Em Mateus 7, versículo 22, 23, né? Tem uma passagem muito boa para qualquer um cristão que queira ouvir, quando ele vê que vai cair no erro, refletir essas palavras que foi dita, né? Pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos-nos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome fizemos muitas
milagres? Então, nosso Senhor Jesus Cristo responde: então lhe direi, clareamente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Ou seja, as pessoas que andam se defendendo do político, pessoas que estão no meio de política, pessoas viciadas, não subirão o reino do céu, porque nosso Senhor Jesus Cristo não o conhece. Amém? Assim seja sempre a vontade de nosso Deus. O fanatismo é um vício, não é fácil. Principalmente ser cristão, meus irmãos. No mundo em que vivemos, não é uma tarefa fácil os desafios do dia a dia, as provas, lutas e tribulações, tentação, e a todo momento nos afasta da nossa fé, mas não podemos desistir, e quando o assunto é vício, é sempre bom que lembremos da palavra do nosso Senhor Deus, o Deus vivo, aquele que nos protege, aqueles que é cristão. Amém? Meus irmãos, sabemos que o vício, o fanatismo, não é fácil. Mas tem uma palavra aqui que Deus acaba com tudo isso. Em 1 Coríntios 10, versículo 13, que diz assim: não vós sobreveis nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejas tentado acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída, para que a possais suportar. Glória a Deus, aleluia. Essa mensagem, advertência e mantida, o apóstolo Paulo, ele mantém, né? Advertir a nós e ainda avisa sobre, né, a embriaguez. Nós vimos aqui que o nosso Senhor Jesus Cristo, né, ele não dá força para suportar qualquer objetivo que vem sobre nós. E o Antigo e o Novo Testamento, a Bíblia condena o pecado. Esses versículos são alicerce da vinda cristã ao combate do vício. Todos os versículos que tratam de escravidão sob libertação é vício, né? E nós temos que ter a libertação. Irmão, o vício escraviza as pessoas. Muitas pessoas vão para o vício dizendo que quer liberdade, sendo que eles estão presos. A questão dos vícios pode ser viciado em muitas coisas, e não apenas em jogos, drogas, álcool, cigarro, vídeo pornô e vários outros vícios a pessoa deve ter. Meus irmãos, em Galatas 5, versículo 21, a palavra diz: a inveja e as bebedices, as origens e coisas semelhantes a estas, contra as quais vós previno, como já antes vós preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Meus irmãos, essa palavra diz: seja qual for o vício, ele configura pecado. Os vícios tiram o equilíbrio e o bom senso de uma pessoa e perde o bom relacionamento com a sua família, colocando o vício em primeiro lugar e o prejudicar a saúde e muitos outros problemas. Um vício, às vezes parece tão difícil. A pessoa se sente fraca, mas diante da grandeza de Deus, somos vencedores. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, meu irmão. Deus é muito bom. A Bíblia diz que o Senhor, quando foi fazer todo esse mundo, normalizar tudo, a Bíblia diz que Deus fez o homem. E o ser humano, Deus deu a seguinte palavra em Gênesis
1:28, que diz assim: o ser humano foi criado, Deus o abençoou e lhe disse: frutificais e multiplicais vós, e encheis a terra, e sujeitai e dominai sobre toda a terra. Como é se dominar toda a terra, né? É dominar sobre todos os peixes, todas as aves e todos que rasteiam ao chão. Então Deus deu todo o domínio ao homem. Meus irmãos, Deus deu esse poder ao homem. E o homem não pode suportar uma pequena droga. Se Deus deu poder ao homem, o homem não pode suportar sair afastar de fanatismo. Se Deus deu poder ao homem, não pode se afastar do domínio do mal. Meus irmãos, tanto o homem, quando ele fala do homem, é homem e mulher. Deus é poderoso para ter nós firmes e em pé. Mas para isso você tem que se entregar verdadeiramente para o nosso Deus. Para que nenhum mal se aconteça. O inimigo ele vem, ele fugirá, porque ele não suporta o Espírito Santo que está com você. Então, meus irmãos, aqueles cristãos que têm esse tipo de vício, esses fanatismos, afasta para que Deus esteja com você. Às vezes as pessoas passam uma palavra tão bonita, mas talvez não é nem o Espírito Santo de Deus, mas do inimigo. Porque ele pode não estar com verdadeiramente o Cristo verdadeiro. Para você estar com Cristo, tem que afastar com tudo que não presta. É a mesma coisa do cristão, principalmente homem e mulher, que às vezes vai fazer uma coisa e tem dúvida, será que eu estou fazendo certo ou está errado isso aqui? Se você tem dúvida, afasta, porque dúvida também é pecado. Eu agradeço a Deus que essa palavra venha para muitos ouvintes, que aqui nós não estamos falando de política, mas sim da palavra de Deus. Amém?